Olá, meus queridos amigos, alunos da Faculdade de Nova Serrana. Hoje é 2 de junho, terça-feira, dia da nossa aula de Humanidades. Aqui é o professor Emerson Cunha, o docente da disciplina Humanidades na nossa faculdade. Dentro da disciplina Humanidades, nós nos envolvemos na nossa faculdade com 3 áreas do conhecimento: a filosofia, a sociologia e a ética. 3 áreas que se intercomunicam ou se interrelacionam intimamente. Já estudamos alguns pensadores mais diretamente ligados à área filosófica, como foi o caso de Sócrates e René Descartes. Estudamos depois 3 pensadores mais relacionados à área da sociologia, que foram Émile Durkheim, Max Weber e Karl Marx. E hoje começamos a terceira e última fase, ou a terceira e última área, que formam o conjunto que denominamos humanidades. Terceira fase, ou terceira área do conhecimento, que é a ética. Começamos hoje, então, a tratar algumas questões relacionadas a essa área do conhecimento, a ética. Vou compartilhar aqui com vocês alguns slides que ajudam na reflexão. Pois bem, meus amigos, aí está os problemas da ética, que começamos a estudar hoje. É preciso, inicialmente, fazer uma distinção entre ética e moral. Embora os termos ética e moral, por vezes, sejam usados como sinônimos, e é muito comum que isso aconteça, as pessoas normalmente tomam esses dois termos como sinônimos, usam aleatoriamente um e outro. Apesar disso, é possível fazer uma distinção entre os dois termos. A palavra moral tem origem na língua latina. Seu radical é mos, mor, e significa, lá na sua origem, costumes. Costumes. E refere-se ao conjunto de normas que orientam o comportamento humano. Memorizemos isso. Moral é o conjunto das normas. Moral é o conjunto de regras que orientam o comportamento humano, que conduzem o comportamento humano. Esse conjunto de normas, né, ou essas regras, tem como base, tem como fundamento os valores próprios de uma comunidade ou de uma cultura. Isso é a moral. Moral, então, é o conjunto de regras, conforme dissemos acima, o conjunto de normas, regras de conduta adotadas pelos indivíduos de um grupo social. E esse conjunto de regras tem a finalidade de organizar as relações entre as pessoas, as relações interpessoais, segundo os valores do bem e do mal. Então, é um conjunto de normas que vai organizar como é que se deve estabelecer relações entre as pessoas. E essas relações serão estabelecidas levando-se levando-se em conta os valores do bem e do mal, ou pelo menos como aquele determinado grupo social compreende, né, os valores relacionados ao bem e ao mal. Como as comunidades humanas são distintas entre si no tempo e no espaço, ou seja, uma comunidade humana não é como a outra de outro lugar, elas variam de lugar para lugar e variam também de tempos para tempos, né? De tempos em tempos, como elas são variáveis,
ou como elas são distintas, melhor dizendo, os valores adotados por essas comunidades também são distintos de uma comunidade para outra. Os valores de uma comunidade não são exatamente iguais aos valores de outra comunidade situada em outro lugar. Os valores de uma comunidade numa determinada época não são os mesmos de outra comunidade em outra época, ou até mesmo não são os mesmos da mesma comunidade, no entanto, em outras épocas. Então, os valores variam conforme o lugar, conforme o tempo, conforme a época, o que origina códigos morais diferentes. A palavra ética, por sua vez, vem do grego éticos. Éticos. A palavra moral, vimos, vem do latim, mos, mor. A palavra ética vem do grego, éticos, e significa modos de ser ou comportamentos. Observem, então, queridos amigos, que etimologicamente falando, os dois termos querem dizer quase a mesma coisa. Quase a mesma coisa. Isso olhando para a origem das palavras. Moral, de origem latina, significa costumes. Ética, de origem grega, significa modos de ser ou comportamento. Quase a mesma coisa na raiz ou na sua origem. No entanto, ética designa mais especificamente a disciplina filosófica que investiga o que é a moral. Como a moral se fundamenta? Como a moral se aplica? Então, observem que antes, falando sobre a moral, dizíamos que a moral é o conjunto das normas. A moral é o conjunto das regras. A ética é o estudo desse conjunto de normas. A ética é a reflexão filosófica do conjunto de regras. Então vejam que podemos dizer que a ética estuda a moral. É a disciplina filosófica que investiga o que é a moral, quais são os fundamentos dela e como é que ela se aplica. Ou seja, a ética, que também pode ser chamada de filosofia moral, não é problema, a ética estuda os diversos sistemas morais. A ética estuda a moral, os diferentes sistemas elaborados pelos seres humanos, e busca compreender a fundamentação das normas, onde as normas de um determinado código moral estão fundamentadas. Onde estão fundamentadas as proibições? Quais são os pressupostos de uma determinada proibição? Quais são os pressupostos de uma determinada regra, de uma determinada norma de conduta? Isso é a ética. A ética investiga, estuda a moral. Estuda a moral. Nesse sentido, ética é uma disciplina teórica. Ética é uma disciplina teórica que trata da prática humana, isto é, que trata do comportamento moral. A ética estuda a moral de um grupo social, de um povo, de uma comunidade, digamos assim. Tradicionalmente, a ética é entendida como um estudo ou reflexão sobre os costumes ou as ações humanas, conforme acabamos de dizer. Um estudo é uma reflexão sobre as ações humanas, sobre o comportamento humano, sobre o costume humano. Pode ser compreendida também como a própria realização de um tipo de comportamento. Então, tem gente que usa a palavra ética para designar um tipo de comportamento. Não é nenhum problema. Por exemplo, quando se diz a ética profissional, a ética do profissional da medicina, da saúde, a ética do profissional da educação. Então, quando se está falando nesse sentido, está falando-se da realização de um tipo de comportamento. Então, às vezes, se compreende a ética também assim. Para nós, hoje, mais importante que nós a compreendamos como uma disciplina filosófica que investiga a moral, seus fundamentos, seus pressupostos e sua aplicação. Didaticamente, costuma-se separar os problemas da ética em dois campos, didaticamente. Um primeiro campo chamamos de questões gerais e fundamentais da ética, ou problemas, os problemas gerais e fundamentais,
que são, por exemplo, a questão sobre a liberdade, sobre a consciência, sobre o valor, sobre a lei, quando estamos fazendo reflexões no campo da ética. E pensando essas questões, pensando o que é a liberdade, se o ser humano realmente é livre ou não, o que é a consciência, o que é a lei, o que é valor, estamos fazendo reflexões éticas, mas principalmente buscando os fundamentos da ética. Outro campo da ética, nós chamamos de problemas específicos, problemas de aplicação concreta, como é o caso de uma ética profissional, a ética do profissional contábil, a ética do profissional da administração, né? Uma ética profissional qualquer, ou quando estamos falando da ética sexual, da ética política, da ética ou da bioética, né? Que é a ética aplicada às questões científicas relacionadas à vida, né? São questões específicas. Então, didaticamente, podemos dividir a ética nesses dois campos, um campo mais geral, ou fundamental, e um campo mais específico. A ética tem uma função descritiva, ou seja, ela procura conhecer os costumes das diferentes épocas e dos diferentes lugares. Conforme dissemos anteriormente, como as comunidades humanas elas são distintas entre si, como as comunidades humanas elas variam de lugar para lugar, né? De época para época, de tempos em tempos, a ética tem a função de conhecer os costumes das diferentes épocas, dos diferentes lugares. Isso é a função descritiva da ética. Como os costumes mudam, conforme acabamos de dizer, de tempos em tempos, de lugar para lugar, como os costumes mudam, fica uma questão. Não seria a ética apenas uma simples listagem das convenções sociais provisórias? Já que muda de tempo em tempo, os costumes, né, são variáveis de lugar para lugar, de época em época, então não é a ética só uma lista das convenções sociais provisórias que mudam? Não. Claro que não, meus amigos. Além de retratar os costumes, a ética apresenta também algumas grandes teorias com validade mais universal. Então, ela trata de costumes, ela pensa os costumes de uma determinada comunidade, em um determinado lugar, em uma determinada época, mas ela também se preocupa com grandes teorias. Teorias que têm a validade mais universal, como é o caso, por exemplo, da consciência. O que é a consciência? A liberdade. O que é a liberdade? Né? Então, são teorias de validade mais universal com as quais a ética também se preocupa. Então, vejam que ela não é só uma lista de convenções sociais provisórias. Não é. Existem grandes teorizações, pelo menos desde os gregos antigos. Podemos voltar aí no tempo e, pelo menos desde a antiguidade clássica, desde os gregos da antiguidade, vamos encontrar teorizações éticas. Há 2.500 anos, pelo menos, os homens já existiam, e já se preocupavam com a questão ética. O que fica para nós de questão, o que fica para nós de pergunta é como viviam, do ponto de vista ético, os homens das cavernas. Por que fica para nós essa questão? Porque as grandes teorias éticas que nós encontramos remontam aos gregos antigos. Nós não temos ainda acesso a teorias éticas anteriores ou muito anteriores a isso. Mas os homens já existiam antes disso. Antes da Grécia clássica, da antiguidade grega, o ser humano já existia. Mas nós não temos acesso a teorias éticas antes disso, não. Então, a questão que fica é, como viviam, do ponto de vista ético, os homens das cavernas? As grandes teorias éticas trazem consigo marcas do tipo organizacional, social de sua época. Então, quando vamos estudar uma teoria ética, nós vamos perceber que tal teoria tem as marcas da organização social da sua época. Lendo uma teoria ética, seja uma teoria grega, uma teoria romana, lendo reflexões éticas de um determinado povo, de uma determinada época,
nós vamos ver que essas teorias têm marcas do modo como os indivíduos se organizavam, socialmente falando. Em certos casos, só chegaremos a descobrir qual era a ética vigente em uma determinada sociedade através de documentos não escritos ou não filosóficos. Por exemplo, pinturas. Através das pinturas, das esculturas, nós podemos teorizar sobre a ética de um determinado lugar. Observando a obra de arte de uma determinada época, de um determinado lugar, podemos teorizar sobre a ética daquele lugar. Ou podemos, pelo menos, encontrar vestígios da ética daquele lugar. Na pintura, na escultura, em formulações jurídicas, em leis, às vezes em livros de medicina, até em livros penitenciais dos bispos católicos da Idade Média, por exemplo. Se vamos buscar uma teoria ética da Idade Média, podemos observar os livros de penitência dos bispos católicos daquela época. Em tais livros, podemos encontrar marcas da organização ética daquela comunidade, daquela época, daquele lugar. Embora só conheçamos as normas éticas dos últimos milênios, como disse, nós não temos acesso, por exemplo, a uma teoria ética dos homens das cavernas, não temos. Só temos conhecimento das normas éticas dos últimos milênios. Certamente deve haver um princípio ético supremo que perpasse a história da humanidade toda. Certamente deve haver um princípio ético que seja universal, que seja supremo, que se encontre ao longo de toda a história humana, presente ao longo da história da humanidade como um todo. Os costumes variam de época em época, já dissemos isso. De lugar a lugar, já dissemos isso. De povo a povo. Então, os valores que os acompanham também variam. Os valores que os acompanham também mudam. Mesmo em nossos dias, numa mesma sociedade, não notamos nítidas diferenças de costumes entre as diferentes classes sociais? Observando mesmo o nosso tempo, a nossa época, às vezes dentro de uma mesma sociedade, vamos ter costumes diferentes. Se observarmos dentro dessa mesma sociedade, classes sociais diferentes, encontraremos ou observaremos costumes diferentes. Observemos, por exemplo, os agricultores e os industriais, como têm costumes diferentes, dentro de uma mesma época e de uma mesma sociedade. Agricultores e industriais, patrões e empregados, ricos e pobres. Vejam que essas classes sociais estão presentes dentro de uma mesma sociedade, numa mesma época, e elas podem apresentar para nós diferenças de costumes. Não haveria, então, uma ética absoluta? É uma questão importante para a reflexão ética. Já que os costumes são variáveis, as comunidades são distintas, não haveria, então, uma ética universal, uma ética que seja válida para todo mundo, em qualquer época, em qualquer lugar, uma ética absoluta? O esforço de teorização da ética se debate com esse problema, a variação dos costumes. Quem se dedica a estudar a ética, se dedica às questões éticas, vai se debater com esse problema. Os costumes são variáveis, as comunidades humanas são distintas, não existe, então, uma ética absoluta, não existe, então, um princípio ético que seja universal, porque tudo é variável, tudo é distinto, tudo muda, então não tem um princípio ético que seja universal, é uma questão ética a ser aprofundada, estudada, debatida. Uma boa teoria ética deve atender à pretensão de universalidade. Uma boa teoria ética deve atender a essa pretensão de universalidade. Deve atender a essa pretensão de orientar o ser humano em qualquer época, em qualquer lugar. Pretensão de universalidade. Ainda que, simultaneamente, seja capaz de explicar as variações de comportamento. Então, vejam que uma boa teoria ética tenta conciliar essas duas questões. A pretensão à universalidade, ou seja, a pretensão de propor um princípio ético
que valha em qualquer tempo, em qualquer lugar, mas que, ao mesmo tempo, considere as variações de comportamento, de lugar para lugar, de tempos em tempos. Uma boa teoria ética se preocupa com essas questões, com esse tipo de questão. É uma preocupação ética fundamental, é uma preocupação ética importante. Pois bem, meus amigos, hoje fazemos uma introdução. Ao longo desse mês todo, até o final do nosso curso, nós estaremos às voltas com as questões da ética. Estudaremos um pouco da ética antiga, sobretudo da antiguidade grega, clássica, a ética medieval e depois alguns pensadores da modernidade. Hoje, paramos por aqui, deixando essa introdução geral sobre as questões mais importantes relacionadas à ética. Um forte abraço, a gente se vê numa próxima aula. Até breve.